Quem sou eu? Meu nome é Máximo, com 2 S, Lorenzetti. Agora, quem sou eu é complicado, né? Se for querer responder direitinho quem sou eu, vou ter que pensar muito. Mas eu sou um italiano que veio ao Brasil muito cedo, trazido pelos pais imigrantes, nascido em Lucca, Toscana, em 1953. E vim direto para Curitiba e aqui estou há mais de 60 anos. Então eu também tive 2 felicidades, assim, entre tantas que eu tive. As 2 primeiras foram ter nascido na Itália e ter o privilégio de morar numa cidade tão hospitaleira, de gente boa, diferente das demais, mas muito boa. Fiz todos os meus estudos em Curitiba. Meu pai trabalhava no comércio, inicialmente como empregado, minha mãe dona de casa. Meu pai, já chegando em Curitiba, foi trabalhar num hotel chamado Mariluz, depois ali na João Negrão com o Marechal Deodoro, trabalhou 2, 3 anos ali. Depois foi trabalhar num restaurante e já em 57, 58 surgiu, acho que pela capacidade dele, uns árabes que já tinham em Curitiba, da família Dyer, viram a capacidade, a visão dele já em 58 e aportaram capital e fizeram a sociedade com meu pai e ele abriu o primeiro bar na Rua 15 de Novembro, que era do lado do Cine Ritz. Hoje tem a Galeria Ritz, tinha a Mesbla ali, acho que vocês têm ainda, chamado Café Haiti, com café expresso, sorvete, ele sabia fazer na época, Curitiba só tinha picolé. E começou com sorvetes, aí começou um período de... Meu pai se dedicou à gastronomia, e voltando a minha mãe dona de casa, aprendendo a falar português, meu pai também. Meu pai não tinha curso superior, tampouco minha mãe. Mas nesse ramo de gastronomia, de serviço de alimentos, sorveterias, vitaminas, foi começando isso, teve a felicidade de se dar bem nesse ramo e me deu sempre um estudo em colégios de base educacional cristã, como no Bom Jesus e no Santa Maria. Todos os meus estudos foram feitos aqui. Tive muita sorte, só tive professores bons, só bons. Não me lembro do professor ruim. Meu pai sempre me ensinou, nunca pude me queixar de um professor para o meu pai, porque ele sempre achava que não existia e transmitiu isso para mim e para minha irmã. Eu tenho uma irmã só chamada Márcia Lorenzetti também. Essa já nasceu no Brasil. Mas com os professores, meu pai sempre me ensinou que eles eram as pessoas mais importantes da minha vida. Elas queriam colaborar depois dos pais, depois deles, na minha formação. Então, eu tentei passar isso para meus filhos também. Eu tenho 3 filhos, Leonardo, Bruno e Marcelo. Os 3 estudaram sempre em colégio, sempre no Santa Maria, vamos dizer, porque eu fazia a questão que a educação cristã fosse associada com a educação cultural deles. E tive sucesso. Hoje somos uma família que tememos a Deus e amamos a Deus. Que tem que ter os dois, eu acho. Como estava dizendo, todo o meu curso foi feito em colégios bons, professores bons, e desde criança eu sabia o que queria. Agora, como é que eu sabia o que eu queria? É muito difícil dizer, porque como é que com 10 anos você quer ser médico? Que ideia que você tem que eu queria ser médico? Provavelmente alguém me influenciou, meu avô, minha bisavó, às vezes que eu ia para a Itália visitá-los, e já me chamavam de Dottorino. Diz meu pai que uma vez eu mexi no joelho da minha, assim, hoje minha bisavó, e a dor passou. Então, eu tive essa sorte de sempre tão cedo saber o que eu queria fazer. Então, meus estudos foram dedicados para isso. Frequentei a Universidade Federal do Paraná, fiz o curso de medicina, um curso muito bom, e gostando do que fazia também. Fiz excelentes amizades durante o curso, era uma turma grande, mas mesmo durante o ginásio, do científico, até hoje
Eu trago boas lembranças das amizades que fizemos, são amizades que perduram até hoje, a maioria delas, as que estão em Curitiba. E o curso foi muito bom, professores maravilhosos, sem exceção. E durante o curso já pensei em fazer cirurgia, e dentro da cirurgia pensei em fazer cirurgia do aparelho digestivo. Eu achava interessante, era uma disciplina nova na época, isso em 75, 76, eu sou formado em 76, fiz 2 anos de residência médica no Hospital de Clínicas, fiz 1 ano de mestrado na Itália, na Universidade dos Estudos de Pisa, sempre nessa área. E aí também tive professores maravilhosos, que além de me transmitirem os conhecimentos, me transmitiram muita segurança naquilo que eu fazia. Então, além de gostar do que eu fazia com segurança, e o benefício era de todos, meu e dos pacientes. Durante todo esse período que eu cursei a faculdade, os estudos básicos, meu pai sempre trabalhou nesta área de, hoje dita gastronomia, mas era lanchonete, bar, restaurante, não tinha ainda essa denominação que se usa hoje de gastronomia ou restaurateur. Era, vamos trabalhar e vender comida e prover o nosso sustento. E o italiano tem uma característica quase que única, talvez pelo tipo de construção, tipo de vida, mas a criança italiana, na Itália, por exemplo, todos trabalham. Quando os avós se aposentam, os pais começam a trabalhar, são praticamente os avós que cuidam da criança no período que não estão na escola. E eles têm que, os avós têm que prover a arrumação da casa, a janta, o almoço, e quando chegam os filhos que moram juntos. Então a criança tem muito contato com a cozinha e aprende as coisas básicas, e se tiver um pouco de interesse, é mais fácil que ela tenha um certo domínio da gastronomia. Então eu sempre escutava minha mãe falar que a tomate tem que ser madura, a carne tem que ser desse jeito, não pode cozinhar demais, tem que pôr o azeite, tem que tirar o azeite, primeiro põe esse, depois põe aquele. Então quando eu percebi, eu já sabia fazer alguma coisa. E mesmo interesse em fazer alguma coisa. Mas isso não era incompatível. Nunca tinha pensado em um dia. Meu pai também não queria que eu viesse para o ramo de gastronomia, e sim que eu continuasse na medicina, onde eu posso dizer com orgulho, exerci essa atividade por mais ou menos 15 anos, com consultório, trabalhando no Estado, no IP, na Fundação de Saúde Caetano Meus da Rocha, operando no Santa Cruz, na Cruz Vermelha, no Hospital da Polícia Militar. Eu estava muito realizado, satisfeito com o que eu fazia, trabalhava das 6 da manhã às 10 da noite, 6, 7 dias por semana, com satisfação, porque eu acho que das profissões que existem, que eu tenho um pouco de contato, assim, que a gente conhece, eu acho que dá mais satisfação realmente é a medicina, é o poder, é a sensação de você fazer algo realmente para o próximo dele para o próximo. Mas quis o destino que muito cedo meu pai falecesse. E aí nem todo o progresso da medicina foi capaz de tê-lo. E muito cedo meu pai faleceu, com 50 e poucos anos, eu tinha na época, eu acho que 31, meu pai 53, 54. Meus pais casaram muito cedo, você pode ver, 20, 21 anos de idade. Eu acho que se usava na época. Então, eu, como tinha minha irmã muito pequena, me senti obrigado, fui obrigado a ver em que situação tinham ficado algumas coisas que meu pai tinha em termos de restaurantes. E na época ele tinha o Pinheirão Colônia de Santa Felicidade. Esse também foi um marco interessante, porque eu posso dizer, sem dúvida, que meu pai que acordou pro Brasil, sei lá, pro Paraná, um sistema de buffet, que era uma coisa que pouca gente conhecia, não existia ainda aqui, onde tudo era levado na mesa, e meu pai se inspirou, viu em algum lugar, porque às vezes as informações chegam de diversas maneiras. O importante é a gente saber vê-las, porque elas estão aí toda hora. E tem gente que não vê isso. Então, meu pai que tinha uma churrascaria muito boa, com rodízio de carne, porém um buffet maravilhoso, para a época, até hoje, onde as pessoas se serviam sozinhas. Foi um sucesso muito grande. E quando ele faleceu, eu tive que
de que tomar frente a isso aí, isso conjuntamente exercendo ainda a medicina. E era apertado, porque a medicina é uma coisa que te domina, que te pede dedicação, ela exige dedicação tua. Ela tem progressos, ela tem situações, ela é muito dinâmica, então você tem que, além de exercer a atividade física da medicina, você tem que ir em casa. Tanto que eu, quando me formei, durante o curso de medicina, eu fui para a televisão depois de 5 anos de formado, porque me atrapalhava os estudos. Para poder ter tempo, não ter tentação de ver a televisão, nada contra ela. Hoje sim, alguma coisa, mas antes nada contra ela. Então, com essa leitura, meu pai tinha esse caráter de ver as coisas. Então, quando ele morreu, eu tive que absorver isso aí. Eu também me considero uma pessoa, sem falsa modéstia, que consigo ver outras coisas além daquilo que estou olhando. Até tem uma passagem de um grego famoso, que não existe mais, Onassis, que uma vez foi entrevistado na Argentina, onde tem El Caminito lá, aquela parte antiga do porto de Buenos Aires. Um senhor entrevistou ele, muitos anos atrás, e disse, mas qual era uma praça, assim, fazendo entrevista para ele, e perguntaram para o Onassis, por que o senhor ficou tão rico? Por que o senhor deve ter ficado tão rico? Ele olhou para o rapaz um pouquinho e disse para ele, está vendo em cima daquele prédio, aquela placa, vende-se? Ele olhou, não, pois é, eu vi. Então é interessante que as pessoas, tem muitas pessoas, que eu digo meus amigos, que são competentes, são tudo, mas infelizmente não conseguem entrar no trilho. É uma locomotiva que não entra nos trilhos, distraem, não tem persistência, tem uma série de coisas, mas principalmente não fazem a leitura do que está acontecendo. Eu acho que eu tive esse privilégio genético, meus professores, vontade, uma série de fatores fizeram com que hoje eu até pago um preço por isso. Hoje em dia tem algumas pessoas que são interpretadas como hiperativos, porque a pessoa consegue falar com o pai, escutar o rádio, brincar com o amigo, diversas coisas ao mesmo tempo. Isso é uma faca de 2 gumes, porque te dá essa oportunidade de ver mais coisas, mas te desgasta também, né? Principalmente quando essa bagagem é grande, que você começa a ver muita coisa do mundo e você começa a perceber quanta coisa errada tem. E eu, agora com 65, 66 meses, eu fico assim até um pouco chateado. Hoje eu estou calmo, assim, eu não sou de falar desse sentido, assim, não é por estar prestando depoimento, nada, mas eu vejo tanta coisa errada, que fico muito aborrecido, às vezes até triste, porque não precisava ser assim, eu não sei para onde é que nós estamos indo. Bom, mas meu pai falecendo, eu tive que assumir o restaurante e tinha alguns problemas para resolver, mas meu pai, por outro lado, também me deixou um grande legado, além da minha formação, que foi tudo custeada por ele, não tem nada do Estado aí, ele que pagou todo o meu estudo, e me deixou uma educação cristã, e me deixou uma frase que brincava sempre dizendo que nada vence o trabalho, nada, pode vir governo de esquerda, direita, pode vir o que vier, o trabalho jamais é vencido. Nada pode vencer o trabalho. Então, ele me deixou um patrimônio, além do cultural, tudo, ele deixou vou citar uma outra pessoa que eu admiro, assim, um americano, que tem até um teatro em Nova York, com o nome dele, Carnegie, isso mesmo, eram 2 sócios, Carnegie e um outro que me lembro o nome, que uma vez também entrevistaram o Carnegie, isso aí no início do século XX, perguntaram, Carnegie, se te tirassem tudo, o que você gostaria que devolvessem para você? Ele não pestanejou, ele disse que era minha equipe, porque eu com a minha equipe refaço tudo de novo e ainda estou arriscado a não cometer os erros que eu cometi muitos anos atrás. Então meu pai, quando faleceu, me deixou assim, deixou muita coisa, deixou tudo que eu sou hoje, posso dizer isso. Mas principalmente também foi essa equipe boa. E com essa equipe, você com a equipe tudo fica mais fácil. Sozinho é muito difícil fazer as coisas. Poucas pessoas conseguem fazer sozinho. Eles que dizem que fizeram sozinho, talvez não tenham visto para o lado quem lhes ajudou. Mas isso também não podemos chamar de ingratidão, porque às vezes a pessoa não enxerga que foi ajudado, sabe? Não viu que tem uma pessoa que
lá longe deu uma palavra de apoio, falou bem dessa pessoa, e essa pessoa um dia se cruzou com você, por ter essa palavra de apoio, te recebeu o melhor, e dali surgiu uma situação que melhorou a vida de todo mundo. Então não é difícil dizer uma pessoa que sozinha tenha feito isso. Com essa equipe, e com essa qualidade, ou virtude, ou dom, sei lá como é que chama isso, de poder ver um pouco além do horizonte, em linha reta, vendo os laterais, vendo para cima, para baixo e para trás, as coisas que estão acontecendo no mundo, comecei a ver que nesse ramo de gastronomia muita coisa podia ser feita. Porque também outra coisa, diz que viajar é aprender. Por ter até hoje família na Itália, toda a minha família ainda está na Itália, quer dizer, os que estão vivos, a viagem me fazia ver que como as coisas funcionavam lá e como funcionavam aqui. E o choque, a diferença era muito grande, muito grande. Coisas que lá já tinham há 40 anos atrás, agora estão colocando aqui, agora estão surgindo aqui, apesar de toda a velocidade que existe hoje da informação. Então isso me fez que eu tivesse coragem, por causa da equipe e dessa leitura dos fatos acontecidos, que eu acreditasse mais em mim mesmo nessa área de gastronomia, e fazendo as contas, analisando, essa equipe me mostrou como é que funcionava o comércio nisso, desde o começo. Eu lembro, meu pai morreu, voltei do enterro dele na Itália, tinha um cofre no escritório dele, não tinha nem combinação, nada, e a funcionária dele disse, olha, se você quiser combinação, seu pai me deixou um número aqui. Aí tem os dias, o faturamento desses dias que o senhor viajou, para olhar tudo assim, eu tinha até vergonha de contar o dinheiro na frente dela, medo que ela se ofendesse, né, desconfiasse disso. Mas você veja como o tempo é o senhor da razão, e como a boa companhia e uma boa equipe te ajudam. Então eles me colaboraram muito com isso, muito grato a eles. E alguns deles até hoje trabalham comigo. Então eu resolvi entrar nesse ramo de gastronomia. De uma viagem feita para o Nordeste, vi uma ideia do Nordeste, adaptei para o sistema italiano, trouxe para Curitiba, e foi um sucesso, que foi um restaurante que era a base de frutos do mar. Era um restaurante que é pequenininho, 100 e poucas cadeiras, e que atendia 12 mil pessoas por mês. Como é bom ganhar bastante dinheiro. A educação também me ensinou que a primeira coisa que você tem que prover é uma casa para você morar em vez de carro. Tanto que eu ganhava bastante dinheiro e andava tinha uma vida modesta, porque eu tinha que preparar uma retaguarda para que mais tarde não encontrasse dificuldade. Então, fazer uma casa para morar, não depender de aluguel. O dinheiro que sobrava também, adquiria o imóvel onde estava para não ser despejado ou ficar na mão como inquilino. Era um trauma que eu tinha com meu pai, que nunca quis se enraizar, porque tinha esperança de um dia eu voltar para a Itália, como todo imigrante tem. E eu via que isso era difícil, porque fomos muito bem acolhidos aqui, mas o imigrante tem direito dele, né? Ele tinha os pais dele lá vivos ainda. Então, com essa equipe e com essa vontade de trabalhar, porque também 30 anos, 32 anos, né? A gente morde granito com os dentes, barra de aço e vai embora. Dormia 6 horas por dia, acordava com disposição, ainda mais quando o projeto que está executando é um sucesso. Você começa a ter os primeiros reconhecimentos de uma ideia nova, num lugar estranho. Daí novas oportunidades surgiram. Eu acho que aproveitei a maré, fui para o Rio de Janeiro com a mesma ideia, foi outro sucesso muito bom. Voltei para cá, apresentei outras ideias sempre na gastronomia. E o que chama a atenção, hoje me chama a atenção, porque eu fazia operações diferentes, não ficava só numa coisa. Então eu dizia, mas eu não posso fazer só churrascaria, ou só peixe, ou só massa, sabe? Então eu diversifiquei de uma maneira de ser mais fácil atingir o maior número de pessoas. Além do que, essa época que eu tenho que reconhecer, era uma época, como diz os mais antigos, agora eu faço parte, mais fácil, tinha menos concorrência, as coisas eram um pouco mais rápidas de acontecerem. E as diversões menores. Então eu acho que, além de ter feito as coisas bem feitas, eu fiz na época certa e eu também tive uma ajuda grande da sorte, né? Então, eu creio que eu tenha inaugurado mais ou menos uns 20 estabelecimentos comerciais na área de gastronomia, e desses 20 existe uma coisa que me orgulho, praticamente todos estão até hoje funcionando. 2 ou 3 que não estão mais, foi por opção minha. Eu era inquilino e não queria ser mais inquilino, e não
teve acordo com o proprietário do imóvel, então eu preferi vender o restaurante para outra pessoa que continuou até há muitos anos tocando aquilo ali. O trauma de ser inquilino eu gostava de ter. Mesmo porque eu estava vendo que o mundo está ficando pequeno e não tinha uma necessidade de voltar para a Itália, para a minha terra, porque o mundo ficou pequeno, então eu posso me permitir de ir para lá quando quiser, ficar o tempo que quiser, e assim por diante. Três filhos, outra sorte muito grande também, tive muita sorte de casar com a pessoa com que eu casei 40 anos atrás, família curitibana, família Passerino Moura, atleticana, que me fez ficar atleticano também, que inclusive é uma passagem bonita, a primeira vez que eu vi minha esposa num lugar, fui dançar com ela, a primeira coisa que ela me perguntou para que time que eu torcia, e eu não entendi a pergunta, porque eu não gostava nem de futebol. Eu disse meu nome, não, para quem que você torce? Eu disse, sei lá, eu torço para o Atlético. E por que eu torcia para o Atlético? Não é que eu torcesse para o Atlético. Eu no colégio tinha um amigo meu, Sérgio Berberi Coutinho, que há muitos anos não vejo, mas tínhamos afinidade na época. E ele era atleticano. E como gozavam dele, era uma época que o Atlético tinha muita dificuldade, muitos anos atrás, te falo de 1968, 69, 67 talvez. Tinha muita dificuldade, então gozavam dele. E eu, em solidariedade, sinceramente, foi por solidariedade, porque não tinha nenhum motivo de ser atleticano, porque minha casa é eu, minha mãe e meu pai. Ninguém entende de futebol, não gosta de futebol, só gostávamos da Nacional e da Azura. Então eu pegava as dores dele e nós dois discutindo ficávamos mais fortes. Então ele atleticano. Eu conheci minha esposa para essa ocasião, estranhei a pergunta, mas acertei a resposta. Estamos casados até hoje, 40 anos, temos 3 filhos. Leonardo deve ter uns 39, quase 40. O outro tem uns 37, que é o Bruno, e o pequenininho, que é o Marcelo, acho que 31, uma coisa assim. Tem que fazer a conta melhor, isso não muda nada. Eu gosto deles, dependendo da idade que eles têm. Aliás, eu gosto deles antes de eles terem nascido. E nunca foram programados, mas vieram. E os 3 também, talvez, nunca incentivei que fizessem medicina, deixei bem livre. Acho que se eu tivesse incentivado, eles teriam feito. Se eu tivesse dado qualquer empurrãozinho, eles teriam feito. Mas eu descobri uma coisa, que no comércio, com relação com a medicina, isso é uma questão de egoísmo minha, é um dos grandes, um dos vários defeitos que eu tenho de egoísmo, é ser um pouquinho egoísta, é que o comércio me deixa um pouco mais livre. O meu comprometimento é grande, porque, afinal de contas, não é o cargo que você exerce que te compromete, sim a tua responsabilidade e teu comprometimento. Então, mesmo, mas com a medicina era diferente. Como é que eu vou viajar? Como é que eu vou para a praia? Como é que eu não vou acordar cedo hoje para ir no hospital passar visita? Eu sei que a noite inteira está esperando que eu chegue de manhã, porque eu já fui paciente, eu vi meu pai paciente, eu vi a angústia e a alegria do paciente quando o médico lhe dá uma boa notícia, quando o médico não chega, ou quando demora. Então eu sempre quis, e uso isso na minha filosofia, trazer para os outros aquilo que eu quero para mim, que me tratem bem. Eu sou uma pessoa que preciso que me tratem bem, porque eu faço tudo para tratar bem os outros. Então, meus filhos, eu não influenciei eles que fizessem qualquer tipo de curso. Eu achava que eles tinham que fazer um estudo bom, uma base boa, por isso que eu exigi que eles tivessem um colégio bom, como tantos que tem em Curitiba, eu exigi um, porque tinha uma associação com a educação cristã mais forte que me ajudasse, porque eu estava vendo que os tempos estavam mudando. E é necessário ter uma fé. E não existe uma fé ruim. Não existe fé ruim, não existe crença ruim. Eu não conheço nenhuma religião, se é que se pode chamar de religião, ruim. O importante é ter uma e ter fé nessa e obedecê-la, né? E levar sua vida em cima disso. Então, 2 fizeram direito e um fez comércio exterior na Itália, do meio, o Bruno. Os 2 fizeram OAB e tudo, mas quando eu percebi... Porque quando eles estudavam, uma coisa que também meu pai não queria que eu fizesse, mas às vezes eu ajudava um pouco, eles me ajudavam um pouco, iam aqui no restaurante, iam no outro, passavam lá. E realmente, o comércio é um comércio que tem atividade, assim, não tem um dia igual ao outro. Não é assim como uma loja de imóveis que entra 2, 3 pessoas, quando entra nem gasta uma fortuna, né? Mas é uma coisa assim, mais calma, mais lenta, de igual responsabilidade, talvez até mais, mas o comércio assim, da gastronomia é dinâmico. Talvez esse dinamismo os tenha atraído para esse ramo. E hoje eles
Minha irmã e minha sobrinha, filha única da minha irmã, Maria Vitória, todos eles trabalham nessa área e estão se saindo melhor do que eu e minha irmã. Nada mais que obrigação deles. Pegaram mais informações, tiveram as coisas um pouco mais encaminhadas. Então, e eles também, como os pais, também me dá a impressão que eles gostam muito disso, vibram com isso. E hoje em dia eu tenho passado quase tudo para eles. Nós devíamos ter, acho que uns 18 ou 19 comércios de gastronomia. E eu praticamente hoje cuido de 2 ou 3 ou 4, assim, os outros tudo eles que cuidam. E cada um com a sua. Converso entre eles, trocam ideia, mas independentes. Numa dessas viagens, das diversas viagens que eu fiz para a Itália, vi meus primos, meus tios, onde meu pai está enterrado, onde eu nasci, onde eu estudei. Alguma coisa me chamou a atenção, assim, para onde é que nós vamos quando ficarmos velhos? Ou como diz um livro que eu li muito tempo atrás, uma jornalista da Gazeta do Povo, ela faz uns editoriais muito bons, Marlete Silva, eu acho que é, Marlete com TH, Quem vai cuidar de nossos pais? É um livro que pequenininho que ela escreveu, que eu li numa viagem de Curitiba para o Rio de Janeiro, 1h30 eu li. Mas eu já tinha me atentado, por isso que na Itália já existia, estava começando a aparecer locais, casas, espaços, que davam atenção, ofereciam cuidado para as pessoas de idade, ou especiais, como se diz hoje, ou dependentes, cuja estadia delas na própria casa, se tornava praticamente impossível. Tanto para a pessoa idosa, como para quem os cuidava. E eu disse, veja, no Brasil, eu não vejo ninguém se preocupando com isso. Mas eu falo disso de 20 anos atrás. Estou muitos anos com essa coisa na cabeça, mas os restaurantes, quando eu pensava em aprofundar nesse estudo, ou nessa ideia, ou nesse projeto, abria mais um restaurante. Quando eu precisava, então, sempre entrava alguma coisa que eu já entendia, que eu já conhecia o resultado, sabia da satisfação que me daria, ou dos problemas que me causaria. Então, até que chegou um dia, conversando com um amigo meu, eu digo, olha, eu não aguento mais, vamos montar um negócio assim, 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 assim. Esse amigo meu, um engenheiro que fez a USP em São Paulo, muito competente, pessoa séria. Poxa, eu faria com você também, Máximo. Mas eu não pensava em convidar ninguém, né? Mas eu me lembrei do Koenig, que ninguém faz nada sozinho, é uma pessoa de boa formação, inteligente, sempre é bem-vinda. Então eu expliquei para ele que eu queria fazer um centro de bem-estar, mas não nos moldes que aparentemente tinham na Itália, e eu tinha visitado algumas pequenas em Curitiba. Eu queria uma coisa assim, que pudesse agir em duas pontas. Primeiro, antes de tudo, que o idoso, ou a pessoa, o hóspede, se sentisse muito bem lá. E a segunda coisa, a pessoa que levou o hóspede, o parente, o filho, a esposa, ou o marido, o irmão que levou essa pessoa para ficar comigo, ser hospedado por mim, também ficasse muito feliz e contente. Quer dizer, as duas pontas têm que ser muito felizes. Então, como é que eu faço uma coisa dessa? Então, tem que ser bom, bonito, tem que ser competente. Estudei, analisei, fiz umas viagens para os Estados Unidos também, porque eles estavam lá quase em tudo, muito à frente de nós, inclusive da Itália. Da Itália tem um aspecto social, governamental, que nos Estados Unidos não tem. Lá o governo municipal, estadual, que é o sistema lá é confederado, colabora um pouco nos cuidados com o idoso. Uma parte do Estado dá mais assistência, coisa que nos Estados Unidos não, é tudo privado. Então essa pesquisa que eu fiz, esse estudo que eu fiz, me desenhou na minha mente como deveria fazer, mas com as adaptações para um povo latino, não saxão, como é a formação deles lá. Nós, latinos, somos mais apegados ao... Nós temos que pegar nas pessoas, nós temos... O querer bem tem que se encostar, tem que pegar nele, tem que ir pôr no colo e levar. Senão parece que você não gosta. O americano o saxão já acha, não, se ele está no lugar bom, minha parte está feita. Então fizemos um misto. Então desenvolvemos um projeto, procuramos um terreno, grande, um terreno de 20 mil metros,
porque eu queria que tivesse muito verde, queria que tivesse um lago. Vamos supor que tivesse feito um negócio como se fosse para mim. Eu gostaria de um espaço assim, que os quartos fossem amplos, que tivessem vista para a natureza, vista para a serra, um lugar agradável, agradável. Então partimos do zero, que foi muito mais fácil, com um projeto baseado na hotelaria americana, com corredores amplos, espaços amplos, mesmo porque existe o problema de cadeira de roda, de maca, o idoso não pode tomar banho sozinho, tem que ter alguém ajudando, então o chuveiro ou o banho tem que ser mais espaçoso. E assim nasceu a Villa dei Fiori, que é um centro de bem-estar, que eu chamo centro de bem-estar, não nem asilo, nem casa de repouso, nada. Mas eu gosto do nome de centro de bem-estar, que as pessoas estão lá, elas têm que se sentir bem. Independente do grau de lucidez que estejam, eu acho que se sentir bem não vai da lucidez. Vai de uma boa cama, de um café, de uma companhia, de uma música suave, da paisagem, do contato com outras pessoas que também têm respeito e consideração pelo idoso ou pelo hóspede especial. E nasceu a Villa dei Fiori, que hoje eu considero, com aquelas que continuam tendo no Brasil, provavelmente a melhor, sem falsa modéstia de novo. Porque eu não consigo fazer coisa feia, coisa ruim. Não consigo. Meu pai sempre me ensinou porque para fazer bom e para fazer ruim, para fazer comida boa ou ruim, vai quase os mesmos ingredientes. É uma questão de dosagem. E também me ensinou o seguinte: se for fazer porcaria, não faça. Não faça, não adianta, porque não vai para frente. Você nasça direito, comece direito, faça direito. E hoje temos esse empreendimento que absorve, hoje é o que me dá mais satisfação. Não é só o aspecto comercial dos restaurantes, desse centro de bem-estar. É você poder ver que um sonho teu de muitos anos, você demorou para fazer, a hora que você fez certo, você fez que funcione, e você está levando bem-estar, está levando coisas boas para pessoas que merecem e precisam de coisas boas, é onde o Estado estava um pouco ausente. Hoje em dia, a gente já ouve falar, acompanha que o Estado está atendendo para isso, vendo que não... Tentando abrigar as pessoas que não têm condições de permanecer num centro desses de bem-estar por causa do custo, etc. E etc. E é uma satisfação. Estamos pensando em fazer outros também, mas daí volto, como eu já falei no início, o problema do egoísmo, da lucidez. Ou da primeira pergunta, quem eu sou, né? Quem é Máximo. Poxa, eu me considero um pouquinho assim, esclarecido, acima da média, esclarecido, não é inteligente, esclarecido. Porque se eu não consigo fazer uma coisa que seja bem feita, que funcione bem, como é que eu vou fazer de qualquer jeito? Eu não posso. Isso vai tomar meu tempo, vai me privar de certas coisas, vai me privar de frequentar meus filhos, vai me privar porque eu não consigo ficar em 2 lugares ao mesmo tempo. E hoje, com quase 160 anos, quando era mais novo, até conseguia ficar em 2, 3 lugares ao mesmo tempo. A dinâmica e a sensação que eu vou ser eterno são muito fortes. Hoje, eu refletindo um pouco mais, eu estou vendo que o livro está sendo folheado, estamos no final do livro, vai acabar a história. Então, me despertou de novo esse senso de egoísmo, que de egoísta. Não queria esse tempo que eu tenho pudesse ser usufruído de uma maneira mais lúdica, uma maneira mais agradável, com tantas pessoas que eu gosto, e um empreendimento desse absorve muito a gente, absorve. Se quiser fazer bem feito, se quiser fazer como tem que ser feito e que funcione bem, absorve. Então é isso que me faz relutar. Então, para o futuro agora, o que eu penso é cuidar essas poucas coisas que responsabilidade, principalmente pelos idosos, tentar ir um pouco mais para a Itália, onde tem os primos, meu pai enterrado, minha mãe está lá ainda, minha mãe passa metade do ano lá, metade do ano aqui, tem bastante idade. Estou pensando, como diria meu brincando, vou deixar de ser egoísta e pensar um pouco mais em mim mesmo. Mas eu acho que não é só aí, não é por aí mesmo. É que o tempo diz pra gente que velocidade nós temos que dirigir o nosso destino. Uma coisa que eu queria também dizer é o seguinte: sempre procurei não machucar ninguém, não atrapalhar a vida dos outros, concorrentes, de outras pessoas qualquer. Sempre procurei cuidar da minha vida
e poder colaborar com os outros. Com certeza, devo ter machucado alguém, mas o que eu tenho certeza que não foi de vontade própria. Tenho a minha fé, que devia praticar um pouco mais, dedicar um pouco mais. Acredito um pouco na caridade, devia fazer mais. O trabalho, só ele constrói. Sofro muito, cada vez mais. Também já descobri que é da idade, em ver tantas coisas que são feitas de uma maneira errada. E para fazer da maneira certa, não é difícil. E, infelizmente, a raça humana, o ser humano, não está trilhando um caminho que deveria trilhar. Os valores estão mudaram muito. Não precisa ser um visionário para ver isso. Mas enquanto a vida, a esperança. Quando fico assim como hoje, assim, fazendo esse tipo de comentário, eu me lembro de uma coisa: faça a tua parte. E os outros que façam a sua. Se todo mundo fizer a sua parte da maneira correta, certa, com a fé, com a religiosidade da religião que você escolheu, porque não tem nenhuma ruim, como eu disse, as coisas têm que melhorar. Mas é um pecado assim como estão hoje. Queira Deus que as coisas melhorem. Eu acho que me considero uma pessoa realizada, uma pessoa de sorte, por tudo aquilo que eu falei antes. Mas 3 coisas eu acho que são fundamentais: ser filho de quem sou, ter a família que eu tenho e a crença que os bons serão recompensados, que Deus existe e quem obedece e segue as leis dele vai ser recompensado. Muito obrigado. Tinha dado a impressão que tinha encerrado, obrigado, mas me alertei para o seguinte, que nem tudo é trabalho e nem tudo se faz sozinho. Com relação ao trabalho, quer dizer, eu tenho o meu hobby, sei da importância do hobby. Aprendi um pouco tarde, eu acho, que o hobby. Aprendi muito tarde porque a vida fez que eu me dedicasse mais ao trabalho até um certo período. Mas eu acho que recuperei o prazo. Faz muitos anos que me dedico a umas coisas que eu mais gosto de fazer além de trabalhar, que é pescar. Não só o fato de tirar o peixe da água, mas o contato com a natureza, com o mar, com a água, com a paisagem, com a nossa Serra do Mar, a nossa Bahia, o nosso Atlântico aqui é muito bonito. A sensação de ficar, às vezes eu digo assim, puxa vida, tá tão ruim de peixe, mas pegar o barco, atravessar a barra, às vezes com cuidado demais, porque é uma barra difícil nossa aqui de Guaratuba, vai ter as ilhas, e fico às vezes sozinho lá pescando, o marinheiro, e como é bom saber, como é bom existir, como é bom estar vivo, né? Você apreciar aquela imensidão do mar, você enxerga toda a serra, o céu azul, quando está chovendo a chuva também acalma as ondas, o peixe, que será. Mas, então, eu acho muito importante, eu acho que todos nós deveríamos ter um hobby. Hoje eu entendo a pessoa que faz uma coleção de selo, eu entendo a pessoa que faz um bonsai, a pessoa que faz tricô, que pinta, que faz coleção de moedas. Quando você pratica, eu descobri que quando você pratica um hobby ou alguma coisa que é alguma coisa que você gosta, que te distrai, ela te faz viajar, a tua cabeça, você é dono de você mesmo. Quando você está cuidando da coisa que você gosta, você está fixando um selo numa página onde diz Hungria, você já tem uns 30 selos, você se lembra de como é que é o país, ou quando você coloca esse selo, você vê que tem mais uma carreira atrás da folha para pôr mais selos e você não tem, a tua cabeça viaja, com quem que eu posso pegar, quem que pode me ajudar, quem é que tem aqui, é da Hungria, que conhece alguém, ou é da Espanha, ou é do... Então o hobby é muito interessante, é salutar, a coleção de moedas, gostar de animais, pintura. Eu defendo a pesca, eu me realizo com ela, mesmo quando ela não é tão profícua, tão rentável os peixes, né, na captura, mas o
o tempo que você passa pescando nos faz muito bem. Hoje eu acho que eu estou até um pouco assim, mais calmo do que normalmente eu sou, pelo fato de não estar pescando, porque via de regra eu 2, 3 dias por semana pesco. E ultimamente, até minhas viagens, meus sonhos de turismo, passeios que eu faço, eu tenho percebido que estão sempre associados ao mar, à costa. Então, eu acho que também em decorrência dessa atração que eu tenho pela pesca, e tem pesca onde tem água, né? Mas o lago não me atrai tanto. Rio, então as pessoas me perguntam, mas Máximo, que tipo de pesca você faz? Então, para resumir, eu digo, faço um tipo de pesca chamada embarcado. Eu pesco só do barco, eu não pesco da praia, gostaria muito, mas é uma arte, pescar da areia. Eu não pesco da margem do porto, do cais, nada, eu gosto de pescar embarcado. Muito agradável. Eu recomendo quem não está pescando aqui, vai pescar, que vai fazer bem. E também a outra coisa que eu gostaria de pôr aqui perante esse tempo é com relação ao agradecimento, né, que a gente às vezes esquece, mas os nossos pais, né? Eu, durante que eu tinha falado, eu não tinha citado, talvez por falha minha, ou a maneira de relatar os fatos, mas os nomes dos meus pais é Marcelo, com 2 L's, italiano, Marcello, Lorenzetti, também de Lucca, na Itália. Meus avós também são de lá, meus bisavós, meus tataravós. Minha mãe é Giuseppina Pisani Focati Lorenzetti. E os meus avós, por parte do meu pai, é Guido e Mariana, e por parte de minha mãe, Antel e Ercília. Gente que sempre trabalhou. A nossa origem dos Lorenzetti, particularmente do meu pai. Os padres, as igrejas italianas têm um ótimo registro, melhor do que muita prefeitura, do que melhor muita repartição pública, porque como todo mundo na Itália é batizado, é a religião predominante, os arquivos da igreja não se perderam, salvo exceções durante as guerras, que algumas igrejas sofreram bombardeios, mas particularmente na região onde eu nasci, tivemos a felicidade de que esses fatos não aconteceram, com esses registros. Então, sempre que vou para a Itália, tenho a oportunidade de falar com o padre na missa no domingo, e até muitos anos atrás, os padres alguns padres tinham conhecido meu pai quando era criança, me conheceram também, diziam que meu pai era muito elevado, e nos registros mostra que a nossa família dessa região vai muito, muito, muito para trás, mas há centenas de anos para trás. E de minha mãe também. Minha mãe é de um bairro a 2 quilômetros de onde nasceu meu pai, de onde nasci eu também. E minha esposa, que está comigo, casada há 40 anos, mais 6, aguentou toda a faculdade, estudando, fazendo companhia, é Tereza Cristina Moura Lorenzetti, também atleticana, fanática, ela e os meus filhos são fanáticos. Tem os seus motivos, porque ela é filha do saudoso Rubens Passerino Moura, que foi presidente do Atlético, médico, militar, e que teve a sorte de ser campeão pelo Atlético por ocasião da sua presidência. No ano de 70, quando o Brasil foi tricampeão, o Atlético também foi, e tirou o tricampeonato do Curitiba. Então, hoje, por exemplo, minha esposa está em casa vendo os jogos de futebol, jogos de esportes em geral, porque isso é uma carga que o pai dela também passou para ela e para meus filhos. Eu acho muito bom, eu acho o esporte muito saudável, quando ele é feito de maneira correta, com a finalidade certa. E o que mais que eu posso acrescentar para quem for ver esse depoimento? Eu acho que não adianta me prolongar muito. Eu não sou tão sério como vocês estão vendo assim. Quem me conhece sabe que eu sou brincalhão, até demais às vezes, chego a confundir as pessoas. Mas hoje eu acho que por falta de pescaria dessa semana eu estou um pouco mais taciturno. Normalmente eu não sou assim. A minha irmã, uma pessoa maravilhosa, capaz, que também incorporou todas as virtudes
que nossos pais nos deixaram, como o trabalho, a fidelidade, a crença, a cristianidade, um exemplo de pessoa a qual eu amo muito. Somos só nós dois, afinal, aqui no Brasil. Agora vem a geração dos meus filhos. Tenho já a grande alegria de ter 4 netos e meio. Tenho o Renato, tenho a Marina, Renato Lorenzetti, nome do meu tio, Marina e Valentino Lorenzetti. O meu filho mais jovem, o Marcelo, que tem o nome do meu pai, me deu o prazer de me dar um neto com o meu nome, Máximo Lorenzetti Neto. Vai ser duro de carregar isso nas costas, vamos dizer, o teu avô era parada dura. E agora, se Deus quiser, até final do ano, vai me dar mais um neto. Então eu realmente, quando eu estou um pouquinho triste, assim, não existe ninguém perfeito, não existe, vamos dizer, esse papo argentino que é um espetáculo, não existe ninguém perfeito, não existe família 100%, não existe empresa 100%, nós temos que olhar para o lado, para trás, para frente, para tudo aquele lado e ver quanto Deus nos deu, quanto. Tive meu pai por pouco tempo comigo, mas o tempo que teve comigo foi um exemplo. Minha mãe, sempre dona de casa, e às vezes até hoje converso com ela e digo, você veja, mãe, acho que eu falhei, não dei assistência que tinha ter dado para meus filhos, só trabalhei, porque eu achei que era uma época. Minha mãe me responde, mas teu pai também sempre trabalhou. E quando você não estava em casa, eu sempre perguntava, cadê teu pai? E dizia, está trabalhando, daqui a pouco eu chego aí, 2, 3 palavrinhas, e você tem que respeitar teu pai. Eu nunca soube coisas erradas que meu pai tenha feito, assim, que pudessem influenciar de qualquer forma, ou deixar triste minha mãe, eu, ou minha irmã, entende? Então, sempre tive bons exemplos, e deixo como mensagem, assim, diversas coisas. Mas o principal é sermos gratos por aquilo que temos. Nós, desde o mais humilde, já Deus deu a vida, deu os pais que teve. Sempre tem muito mais coisa boa do que coisa ruim. O mundo sempre é bom para todo mundo. O mundo é bom para todos. Temos só que ter fé naquelas 3 coisas que eu falei no começo, falo sempre, que é na nossa crença, na nossa família, no nosso trabalho. Esse é um trio, é uma base, é uma pirâmide onde sustenta qualquer desaventura. A pessoa que tem fé tem mais capacidade de resistir e sobreviver. E 100%, família 100%, trabalho 100%, na profissão tudo correr bem, sempre. Como diria, tudo não terás e tudo não serás. Isso é um patrício, finício, conhecido de todos nós, Cariúcho Branco, que dizia isso. Temos que ter isso na cabeça. Temos que agradecer o que nós temos. E outra coisa, não esquecer, que eu também às vezes me esqueço, tenho que me autocobrar disso aí. E a pescaria me faz isso, né? A pescaria me faz refletir. Porque tem uma característica, como eu faço aniversário em setembro, dizem os astros, que os virginianos são muito exigentes. E isso eu começo até a me achar que é verdade. Nós somos muito críticos. Muito críticos. Queremos tudo perfeito, na hora exata. Então, talvez, até as pessoas que dizem, como é que você, colegas meus que têm um restaurante, para fazer aquilo funcionar, sofrem, dizem que é uma tragédia, é difícil, é para lá. Eu com 17 ou 18, porque eu sou organizado. Eu acho que eu sou de uma maneira assim, eu sou objetivo, eu quero as coisas em ordem. Se é para ser aqui, tem que ser do meu jeito. Eu acho um pouco no caráter setembrino ou virginiano, se é para o bem que seja. Mas às vezes isso também tem outro lado, que a gente se cobra muito de si próprio, de nós mesmos, que tem essa característica. Mas temos que estar ciente que nós temos. Eu acho que eu tenho mais do que eu mereço. Fiz para merecer o que eu tenho, mas Deus me deu mais do que eu preciso, vamos dizer. E tomara que continue me olhando a mim, meus parentes, meus amigos, e a todos nós. E a todos nós que tentamos fazer sempre o melhor e para os outros, e não esquecer aquele que estava, me interrompi sem querer, me perdi, um pouco mais de caridade. Quando eu ouço falar que tem tanta gente que faz caridade no anonimato, eu admiro essas pessoas, eu tenho até uma certa inveja saudável. Eu acho que é isso.
tinha para dizer, que possa tomar e acrescentar alguma coisa para quem for ver. Um dia esse depoimento é sincero, é de coração, e hoje nós estamos em agosto, dia 20 de 19 de 2016, uma sexta-feira chuvosa, porém vivos e com fé.